A paz e a graça, queridos irmãos, eu sou o Barrete Reis e este é Depois do Culto, Deus Fala com Você. Antes de iniciarmos a mensagem de hoje, gostaríamos de solicitar aos amigos e aos ouvintes que inscrevam-se no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, façam comentários e assim nós poderemos a cada momento estar aprimorando isto que já estamos desenvolvendo há um certo tempo. Lá nós temos outros vídeos acerca desta mesma mensagem e também teremos outras mensagens e outros vídeos relacionados a outros assuntos. Nós estamos ministrando na Igreja de Pedra Furada, no nosso culto de doutrina, uma série de mensagens sobre o tema Reconstrução dos Muros. E nessa oportunidade trataremos do seguinte tema: primeiro, a porta das ovelhas. Neemias capítulo 3, verso 1. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e reedificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram. Introduzimos a nossa mensagem explicando que a porta das ovelhas era por onde passavam as ovelhas, os cordeiros que seriam ou que estavam rumo ao sacrifício. Só passavam pela porta das ovelhas, ovelhas e cordeiros, animais prontos para o sacrifício. Então nós dissemos que nessa reconstrução, digamos assim, protagonizada por Neemias, os primeiros a colocarem a mão na massa dessa reconstrução são os sacerdotes. Nós lemos Neemias 3, na primeira parte do versículo, está escrito: e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes. É preciso que nós possamos entender algo que é importante. A construção da igreja, ela é feita a partir dos seus ministros, dos seus pastores, dos seus profetas, dos seus apóstolos. Tudo que a igreja edifica, ela edifica a partir daqueles que foram chamados para a edificação. E quando esse texto é mencionado, o que nos mostra é que os primeiros a colocarem as mãos no trabalho, no serviço que precisa ser feito na reconstrução, são aqueles que de alguma forma são os principais motivadores ou que são os principais agentes da queda destes muros. Sim, o erro começa a partir dos sacerdotes. São eles que sacrificam indevidamente, são eles que aceitam sacrifícios de outras religiões e acabam pervertendo a nação, e por isso os muros caem. Os sacerdotes tinham a autoridade e tinham o dever de interceder pelo povo por seus pecados e nunca jamais fornecer ao povo maiores elementos ou mais elementos para pecarem. Por isso os muros caíram. Os muros caíram porque primeiro se corromperam os sacerdotes, os profetas, os reis, aqueles que estavam em posição de autoridade, aqueles que lideravam, aqueles que tinham algum tipo de atividade extra ou superior. Foram eles que começaram a derrubar os muros, a derrubada dos muros. E eles precisavam, como exemplificação, começar a reconstrução. Eu disse durante este culto que a reconstrução começa pelo altar. Tito capítulo 2, versículo de número 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Verso 8, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Somos nós que ocupamos as posições de liderança. Somos nós que temos que dar o exemplo aos fiéis. Somos nós que somos exemplo das ovelhas. Somos nós que construiremos os muros para que as ovelhas passem. As portas serão restabelecidas por nós. O problema é que a cada dia que passa, nós nos desviamos da posição de exemplo e apontamos para Jesus e dizemos:
Sede imitadores dele, não imite a mim, porque eu sou falho e sou homem. Pelo contrário, Paulo sempre disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Você que é líder, você que tem uma posição de destaque na sua comunidade, você precisa ser o exemplo dos fiéis. Como disse Paulo a Tito, você precisa ser exemplo das boas obras. Segunda coisa que falamos sobre os sacerdotes e sobre a posição de liderança é que não se pode manter dentro da nossa comunidade este comportamento que eu chamei de farisaísmo sacerdotal. Mateus 23,4 diz: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. O que temos visto hoje no meio das lideranças eclesiásticas é que eles não oram, mas conclamam e chamam o povo para orar. Eles não jejuam, mas chamam o povo para o jejum. Eles dizem ao povo que eles precisam fazer e colocam altos pesos e altas cargas, altos fardos nas costas das ovelhas, mas nem por um dedo eles querem mover. Promovem muitas atividades, muitos exercícios, muitos trabalhos, mas eles mesmos não trabalham. Temos vivido um farisaísmo sacerdotal, onde a ovelha carrega todo o peso e o sacerdote apenas usufrui daquilo que as ovelhas estão produzindo. Nunca foi assim. Nunca foi assim. A outra parte do farisaísmo sacerdotal, e o que eu quero colocar em destaque aqui, é Mateus 23,7. Eles adoram ser chamados nas praças e serem tratados pelos homens como rabi, rabi, pastor, pastor. Eles perseguem esta ideia. O farisaísmo sacerdotal dos nossos dias promove a ideia de que ser chamado de mestre, mestre, rabi, rabi, tudo isso é excelente e é maravilhoso, mas nenhum deles exerce de verdade a função pedagógica, nenhum deles exercem, na verdade, a função pastoral, porque eles apenas adoram ser saudados, eles estão amando os seus nomes nos cartazes, eles estão colocando imposições de que se o meu nome não estiver no cartaz, o evento não sai. Os líderes atuais, eles pedem, exigem e promovem os seus nomes em detrimento daqueles que de verdade estão executando a obra. É preciso que haja uma mudança nesse farisaísmo sacerdotal. É primeiro o sacerdote quem coloca a mão na massa. É preciso fazer algo pela igreja moderna, pela igreja odierna. É preciso fazer algo pela nossa igreja. E isso depende do altar. É do sacerdote, é do pastor, é do rabi, é do mestre. É através deles que as mudanças acontecerão. Então assuma a sua posição de liderança e promova as mudanças necessárias, porque elas começaram a se corromper por conta do altar. Então é o altar que precisa reaver estas posições. Depois, como tema, nós colocamos primeiro é a porta das ovelhas, e aqui nós destacamos o seguinte: de todas as outras portas, a primeira porta a ser edificada foi a porta das ovelhas. E eu ilustrei, mas fiz com propriedade nas escrituras. Eu fiz uma analogia, tipifiquei, mas de acordo com o que o próprio Jesus diz. É preciso que primeiro seja colocada a porta das ovelhas, porque a porta das ovelhas é Jesus. Como disse ele mesmo em João 10, versículo de número 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Toda e qualquer mudança vai partir do princípio que Jesus é a porta das ovelhas. Tem que começar a mudança dizendo qual é de verdade a mensagem principal. E através da mensagem principal, os efeitos secundários acontecem, mas é preciso restabelecer
qual é a principal mensagem da porta das ovelhas. E a principal mensagem do Evangelho não são as curas proporcionadas por Jesus, não são os milagres que os discípulos fizeram através da autoridade que Jesus lhe deu. A mensagem principal, a porta das ovelhas, que é Jesus, a sua mensagem principal está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Restabelecer a mensagem principal é o ponto de partida. Colocar de pé a porta das ovelhas, colocar de pé a mensagem que Jesus pregou, e é o seu principal envio para nós. O seu principal envio foi restabelecer, reinaugurar a porta das ovelhas. Ele é a porta e nós precisamos passar por ela. Então a principal mensagem precisa voltar a ser: Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Temos desviado a nossa mensagem e eu quero fazer uma indagação aqui, você vai responder a você mesmo. Quando foi a última vez que você ouviu uma mensagem cristocêntrica? Certamente você ouviu mensagens sobre as vitórias de Davi. Certamente você ouviu mensagens sobre as vitórias de Ana. Certamente você ouviu mensagens sobre os triunfos de Davi sobre os seus inimigos. Certamente você ouviu mensagens sobre como Josué venceu, como Josué derrubou os muros de Jericó. Mas certamente há algum tempo você não ouve a mensagem principal do Evangelho nos cultos que nós estamos indo. Jesus Cristo veio para buscar e salvar os que se haviam perdidos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha saúde, mas tenha curas, mas tenha milagres, mas que tenha prosperidade. Não. Ele veio para nos dar vida eterna. Essa é a mensagem da porta das ovelhas e é a principal mensagem. Ela precisa estar no centro das nossas mensagens. Você pode até pregar outros assuntos, mas a mensagem central ainda deve ser João 3,16. Segunda coisa que precisa ser colocado de novo como principal. Por isso, primeiro a porta das ovelhas. E a porta das ovelhas é Jesus. O principal nome ainda é o nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E aqui eu quero lembrar, não é o nome de Paulo, não é o nome de Mateus, não é o nome de Pedro, não é o nome de João, não é o nome de Calvino, não é o nome de Armínio, não é o nome de nenhum desses outros personagens pelo qual importa que possamos ser salvos. O nome de Jesus precisa voltar para o centro da mensagem. O nome de Jesus tem poder para transformar vidas. As vidas não são transformadas pelas confissões. As vidas não são transformadas, nem saradas das suas maledicências, nem dos seus males, pelo nome de qualquer outro personagem. Tudo isso acontece através do nome de Jesus. Queridos irmãos, é urgente que esta mensagem seja propagada, é urgente que nós coloquemos novamente primeiro a porta das ovelhas, primeiro a mensagem, depois o nome. Eles precisam estar no centro, eles precisam ser primeiro lugar em nossos cultos, em nossos encontros, mas infelizmente nós estamos reunidos em outros nomes, reunidos através de outros nomes. Eu fiz uma demonstração clara: ninguém vai à marcha para Jesus por causa do nome de Jesus na marcha. Se vai para a marcha de Jesus, se lota as avenidas por causa dos nomes que estão em cima dos trios elétricos, que estão em cima dos palanques e que desfilam as suas habilidades. É por isso que a reunião em que Jesus está é aquela em que as pessoas estão reunidas no seu nome. É no seu nome, no poder do nome, no poder transformador do nome que nós devemos nos reunir.
Então eu quero convidar você a compartilhar este vídeo e dizer ao mundo que primeiro a porta das ovelhas. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir.